Bom dia a todos, como é que vocês estão? Hoje, 9 de fevereiro de 2024, por volta das 7 horas e 54 minutos da manhã, estamos em São Paulo, Zona Sul, temperatura aí mais ou menos, mais para quente, né? Um pouco nublado, 22 graus Celsius. Houve a famosa entrevista aí do Vladimir Putin para o Tucker Carlson, e já está sendo comentado aí. O Farenaso e o Ricardo fizeram ontem uma live a respeito e é muito interessante, as conclusões vão vindo, as análises, aguarda-se uma possível resposta do senil Joe Biden, né, porque ele está diretamente envolvido com as revelações. Na verdade, não se revelou nada de novo, o Putin ele dominou totalmente a entrevista, da capo al fine, como se diz em música, do começo ao fim, e mais partes da entrevista vão sendo disponibilizadas aí. Acredito que ainda não tem legendada, tem em inglês no próprio Twitter, que é o X, né? E uma reflexão possível é que quanto maior for a represália e a censura que o Tucker Carlson sofrer dentro dos Estados Unidos e fora também, porque eles dominam praticamente a mídia ocidental inteira, quanto mais eles combaterem o direito do Tucker Carlson fazer entrevista com quem ele quiser e do jeito que ele quiser, maior é a crise interna do poder americano, né? Porque se eles estão tão preocupados assim, né, que o Putin possa se expressar no Ocidente, isso mostra uma preocupação aí, um medo, né? E, enfim, eles estão muito oriçados, né, com essa entrevista. E ainda bem que temos Tucker Carlson, que pode dar voz ao outro lado, à versão dos fatos, né? E é tudo aquilo que os canais alternativos e a mídia independente, os canais aí, os grandes canais da mídia alternativa americana, do McGregor, do Scott Ritter, Judge Napolitano, o Garland Nixon, os grandes nomes, né, da mídia alternativa e da mídia independente vem nos contando a respeito do que está acontecendo ali. Mas hoje vai ser um vídeo assim mais dedicado mesmo à geopolítica, né? Falar aí um artigo, calcado num artigo do Rafael Machado, que é do canal Nova Resistência. Ele publicou um texto sobre o Zbigniew Kazimierz Brzezinski, né? Em polonês é Zbigniew Brzezinski, que é um polonês e que se tornou americano, foi um cientista político, um geopolítico e um estadista americano, né? O Brzezinski serviu como conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos na época do Jim Carter, que era um presidente tido como socialista, né? Isso foi entre 1977 e 1981, portanto, em plena Guerra Fria. O Brzezinski ele é conhecido aí por uma posição intervencionista, né, que advoga aí pelo exercício do excepcionalismo americano no mundo, né, em política externa. Numa época em que, pasmem, o Partido Democrata agia como age o Partido Republicano hoje. O Partido Democrata, naquela época, tendia mais ao America First, tendia ao isolacionismo, né? Ao passo que o Henry Kissinger, por exemplo, tinha uma postura mais realista, né? Uma postura mais, talvez até mais comedida do que o Brzezinski. Posteriormente, o Brzezinski foi um crítico aí da chamada guerra ao terror, que vigorou aí nos Estados Unidos a partir de 2001, e foi também uma das pessoas que apoiaram o acordo nuclear com o Irã em 2015. Então, nesse ponto, ele estava muito certo, porque enquanto vigorou esse acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, havia um certo equilíbrio e um diálogo entre a grande potência e o Irã. Então, eu quero falar um pouco aí sobre o Irã, calcado, como eu disse, nesse texto do Rafael Machado, que produz excelentes textos, e vocês os encontram aí no Twitter. Então, quando se fala em geopolítica,
no século XX, dois nomes importantes de estadistas, de pessoas que estiveram no centro do poder americano, é o Henry Kissinger e o Brzezinski. O Brzezinski então, ele é conhecido aí pela estratégia de contenção aplicada contra a União Soviética, a estratégia de contenção, em oposição à detente do Kissinger, né, que procurava aí um equilíbrio entre as duas potências, né. Ele é um fundador aí da Comissão Trilateral, um poderoso órgão globalista, né, e um dos principais organismos globalistas utilizados pelas elites do Deep State, do complexo militar, industrial e financeiro, para tentar dirigir os rumos da humanidade, né. No plano teórico, veja só, o Brzezinski era um fiel seguidor das teorias do Mackinder, nome importantíssimo aí dentro das teorias geopolíticas, da geopolítica clássica, né? Talassocrática. Aliás, eu prometi fazer um vídeo sobre isso, né? Os países calcados num modo de vida terrestre e no domínio da terra, dos continentes, da parte física, e uma hegemonia calcada no domínio dos mares, dos oceanos, dos impérios marítimos, né, que dominam os 7 mares. Então, o Brzezinski ele sempre apontou como principal ameaça à hegemonia dos Estados Unidos a Eurásia, a consolidação da Eurásia, por um único Estado, no caso telurocrático, que é um Estado que baseia o seu poderio no domínio da terra e não dos mares, como é o caso da Rússia. Então você tem aí uma divisão básica que foi proposta pelo Mackinder lá no início do século XX. Os países marítimos e os países terrestres. Daí o termo talassocrática, marítimo, e telurocrático, terrestre. Daí que a estratégia do Brzezinski sempre priorizava cooptar e, se necessário, subverter a parte que é da Europa Oriental, porque é justamente o limite entre a potência marítima, vamos dizer aí, anglo-americana, e a potência terrestre, que era a União Soviética e que hoje é a Rússia. Mas também hoje é a Rússia, a China, o Irã, etc. Razão também pela qual o Brzezinski esteve por trás aí de todos os acordos, das ONGs, os tratados aí que foram utilizados ali na Europa Oriental, né? Então isso vai desde o soft power, a cultura ocidental ali, o American Way of Life imposto àquelas populações, o consumismo, programas de rádio, né, propagando a cultura americana, enfim, a maneira como o Ocidente vai penetrando, né, as mentes e os corações. Então ele achava que isso devia ser feito com maior ênfase naquela região, que é a região do Hinterland e do Heartland, que são termos associados à geopolítica. Não por acaso, o Brzezinski ele atribuía a separação entre a Ucrânia e a Rússia uma coisa absolutamente necessária, né? Ele já enxergou isso lá atrás, ou seja, que eles deveriam usar a Ucrânia como um proxy, como uma guerra de procuração, para impedir que a Rússia se tornasse uma potência mundial, né? Daí então que o Brzezinski é considerado aí como o verdadeiro arquiteto geopolítica por trás da crise ucraniana. E o Brzezinski sempre alertou que os Estados Unidos jamais deveria permitir uma aproximação entre os Estados Unidos, entre a Rússia, a China e o Irã. E os Estados Unidos jamais deveriam fazer parte politicamente e geopoliticamente desse bloco, né? Ou seja, ele sempre colocava a Rússia e a China como atores geopolíticos contrários ao modo de vida ocidental, e o Irã como uma espécie de pivô que deveria ser atraído para o lado dos Estados Unidos. Porque se os 3 países conseguissem se aliar e trabalharem juntos, por exemplo, a China, a Rússia e o Irã, eles conseguiriam mobilizar todo o potencial euroasiático contra os Estados Unidos, ameaçando e finalmente sepultando a sua hegemonia, a sua primazia no mundo. Aliás, é alguma coisa que eu acho que está em curso atualmente. Então, de certa forma, o Brzezinski ele acertou na mosca. Esse processo está em curso, né? Precisamente pelo fato de que esses três países
China, Rússia e Irã sempre estiveram colocados assim pelos Estados Unidos como um fator de desestabilização da hegemonia americana, as políticas externas do Brzezinski eram bastante importantes aí, foram bastante importantes para o mundo que nós temos hoje. Mas a sua grande preocupação, na verdade, era o Irã. Era o Irã. Por quê? Porque o Irã é um país que, de certa forma, do ponto de vista geopolítico, ele não pode ser vencido pelos Estados Unidos. Vencido no sentido de superado ou destruído, né? Então, ele tinha uma preocupação muito grande com o Irã. Porque, segundo o Brzezinski, se os Estados Unidos alienassem ou atacassem o Irã, fatalmente eles transformariam o Irã num aliado da Rússia e abriria as portas do Oriente Médio para os russos, porque o Irã, de certa forma, tem grande poder no Oriente Médio. Isso levaria à perda de influência dos Estados Unidos, bem como à perda de sua capacidade de influenciar o próprio Oriente Médio, né? E ficaria mais difícil ele conter e cercar a Rússia, que é o que ele tenta fazer, de uma maneira até com muita dificuldade, na Ucrânia. Então, se os Estados Unidos não apenas prejudicassem, alienassem e combatessem o Irã, mas o transformassem num inimigo e decidissem entrar em guerra com o Irã, segundo o Brzezinski, os Estados Unidos, a situação seria catastrófica para os Estados Unidos. Ele não tem como vencer o Irã. Veja só, que coisa, os Estados Unidos é o país mais poderoso do ponto de vista financeiro e econômico do mundo. Ainda é o país mais poderoso do mundo, é o número 1, até o momento, né? Segundo o Brzezinski, a capacidade militar e o tamanho do Irã é maior do que o que se imagina. Por exemplo, o Irã ele tem muito mais tropas do que o Afeganistão, do que o Iraque. E os Estados Unidos precisariam de muito mais tropas do que eles usaram no Afeganistão, no Iraque. E essas tropas deveriam permanecer no Irã por muito mais tempo. E seria muito mais difícil estabelecer um controle sobre o país do que em comparação com o Afeganistão e o Iraque, que, aliás, os Estados Unidos não conseguiu estabelecer um controle efetivo nem sobre o Afeganistão, nem sobre o Iraque. Pelo contrário, ele pintou e bordou, matou um monte de gente, aprontou um tanto, vendeu suas armas, fez a sua guerra e, no fim, tirou o time de campo e sofreu um desgaste também muito grande. Os analistas estadunidenses afirmam que uma invasão terrestre do Irã necessitaria aí de alguma coisa superior a 1,5 milhão de homens para ter alguma chance. Uma campanha aérea e naval se depararia aí com uma avançada missilística iraniana. O Irã é um país bastante avançado em termos de míssil, para não falar de tropas, de drones e de guerra cibernética e tudo mais. Também a questão das minas navais. O Irã é autossuficiente em minas navais. Ele imporia aos Estados Unidos um custo provavelmente muito alto. O que seria pior ainda é que o Irã controla o Golfo Pérsico, né? Ou seja, ali o Estreito de Hormuz, onde passam os petroleiros, né? Então, isso aí ficaria complicado para a demanda e a entrega e a logística do próprio petróleo. No mínimo, o preço ia triplicar, ia quadruplicar, ia ter que procurar outras rotas, iam ter que atacar toda aquela região, e a região ficaria, enfim, intransponível, né? Todo o Oriente Médio viraria um pandemônio, né? A tentativa de invasão do Irã fortaleceria, segundo o Brzezinski, a própria Eurásia. Ou seja, aquilo que ele queria impedir, na verdade, ele vai estar promovendo. Na prática, o Irã seria aí o fim da hegemonia unipolar dos Estados Unidos. Acredito que isso está acontecendo, talvez de uma forma ainda inicial, ali no Oriente Médio, e sobretudo por causa da guerra de Israel contra os palestinos. Não por acaso, o Brzezinski defendeu aguerridamente um acordo nuclear com o Irã. Acordo esse que existia em 2015. E quem acabou com esse acordo, pasmem, foi o Donald Trump, né? Então, a política do Brzezinski era atrair o Irã, cooptar o Irã para uma posição, vamos dizer, que não fosse assim tão hostil ao Ocidente, né? Para que ele virasse um fator estabilizador do Oriente Médio e ajudasse a conter a Rússia. Bom, atualmente
está tudo correndo exatamente contra as intenções do Zbigniew Brzezinski. Então hoje foi uma análise aí, o título do vídeo é Por que o Irã não pode ser vencido? Espero que vocês gostem do conteúdo do nosso canal. É um canal novo de mídia independente, de mídia alternativa, canal de livre expressão, canal de livre pensamento. Enquanto for livre, nós continuaremos aqui os nossos encontros aí diários. Então, muito obrigado a todos. Se vocês gostarem, dê um like no vídeo, faça um comentário, traga um seguidor para o canal. Se quiser me pagar um cafezinho, tem aí o Pix na descrição do canal. Então, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.